eu sou o Gabe e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a treta do Felk e da Bianquinha, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas nem sempre dá certo. Bom, gostaria também de agradecer a todos os membros. Sem vocês seria muito mais difícil, o nomezinho de vocês e tal lá no final do vídeo. Bom, essa situação inteira acontece porque o Felka entende que quem faz bet está enchendo a mão de sangue porque é uma coisa que prejudica diversas famílias. Em algum aspecto, eu até concordo com ele e eu até acho que ele está correto. Afinal de contas, a gente tem questões relacionadas a vício. E vício não é brincadeira, vício não é fácil, vício você não estala o dedo e acabou. É um trabalho constante com psicoterapia, é um trabalho constante com psiquiatra, às vezes precisando de tratamento medicamentoso, com assistência social. Quando se cai em um vício, é muito complicado de sair. E eu falo por experiência própria. Basicamente, o Felka diminui todo o discurso. E basicamente, toda a argumentação dele é muito simplificada. Ele vai falar que tá há anos já nessa empreitada contra as bets e que tá enfrentando, né, as bets acima de qualquer coisa. Mas quando a gente olha efetivamente, o que foi feito? Além de falar na internet contra bet. Isso pode ser importante sim em algum aspecto para trazer atenção das pessoas, conscientização sobre esses assuntos. Mas por outro lado, se você tá tanto tempo e tá falando que a coisa é a causa mais importante, é muito claro para mim e é muito nítido para mim que talvez essa causa não seja tão importante assim, né? Porque, querendo ou não, se você tá anos nesse mesmo meio, por que não houve uma mobilização genuína? Veja, abaixo-assinado não serve de nada, mas é uma demonstração de que aquilo, de alguma forma, é importante, que as pessoas concordam com você. Você pode fazer pressão em políticos nesse sentido. Deputados, estilo Kim Kataguiri da vida, que tá na internet, Mamãe Falei, essa galera MBLzística, né? Você pode botar pressão nessas pessoas para falar contra a bet. Você pode fazer uma movimentação, inclusive, dentro da sua própria comunidade. Hoje o Felka é um dos maiores youtubers do país. Ele não é pequeno, ele não é pouca bosta. Ele poderia fazer um movimento genuíno de organizar psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pessoas que trabalham com pessoas adictas, que têm vícios, para diminuir isso, fazer uma coisa de atendimento por um valor social, né? O que é o valor social? O valor social é você fazer o atendimento pelo menor valor possível que o profissional pode fazer. Fazer um grupo, nem que seja semanal, de pessoas para isso, e não só ficar falando que bet é ruim. Nós sabemos que bet pode ser ruim. Nós sabemos que bet tem os problemas dela. A gente tá cansado de saber disso, na verdade. É um pouco simplório e é um pouco direcionar a culpa somente aos influenciadores de que as bets estão crescendo e tudo mais, quando nós temos literalmente bets de TV, Bandbet, esportes da sorte. Isso já tá disseminado, isso já é parte da cultura. Veja, eu não acho também que a Bianquinha esteja completamente correta nessa situação. Quando a Bianquinha fala sobre vício, ela também ignora a questão de que nem todo adicto tem controle sobre o que faz, né? Quando um adicto cai em uma adição, em um vício, é uma situação que é muito difícil de sair. E sim, divulgar pode ajudar uma pessoa a cair nesse lugar. O grande problema pra mim, quando a gente fala de bet, é isso aqui. Querendo ou não, a pessoa pode olhar pra você e falar, eu vou no banheiro, e tá jogando e perdendo o salário do mês. Ela pode olhar e falar de, eu vou ir dormir, e tá jogando e perdendo o salário do mês, com o celular na mão. Nesse sentido, a bet ela é muito mais rasteira e silenciosa do que outros vícios. Uma pessoa que fuma, por exemplo, tô falando por experiência aqui, ela vai sentir o ar dela de vez em quando faltando, ela vai sentir fraqueza em algum momento após o exercício físico. A bet ela é mais sorrateira, porque inclusive é mais difícil de até se entender como vício, por ser uma coisa tão nova. Vamos pensar quando, né, teve a grande explosão das bets, a gente vai pensar na época de pandemia. Na época de pandemia, tava todo mundo com a cabeça fodida em casa. Ainda estamos, de certa forma. Nós não nos recuperamos ainda da pandemia como sociedade, por assim dizer. A gente tá aprendendo a lidar, mas recuperar? Não. E claro, além da bet, tem algumas questões no vídeo do Felka que me incomodaram um pouco. Ele dá todo o chilique porque a Bianquinha deu a entender que ele estava lá comendo a assessora dele, a Adriana, enfim. A questão aqui é, o Felka já fez isso antes.
O Felca fez isso com a Deolane. O Felca fala pra Deolane de... Ô, Deolane, você vai me dar buceta? Ele fala de eu comeria a Deolane. E o Fiuk tá do lado dele fazendo tipo... Ai, paia. Ô, Deolane Bezerra, se você quiser me dar a buceta... Isso, não! Você me manda DM no Instagram, mano, eu vou te comer gostoso, viu? Não fala assim. Eu vou comer você gostoso, eu vou foder você, Aí, eu não é vou porque a gente é esporrar a ex-amigo porra que na eu tua não- que barriga. eu não vou achar ruim, não. Eu vou Não, esporrar não, toda para, em toda a tua barriga. Se você não quiser o fio que zoado, quiser já me dar a pesou o clima, buceta, pesou o clima. você me chama no Pesou o Instagram, clima, viu, pesou o clima, querida? pesou o clima. Eu comeria a Deolane, pô, gostosa pra caralho, Pesou o porra, clima, foda-se. pesou o clima, não foi Ah, é legal. gostosa pra caralho. Não foi legal. E ela é rica também, né? Ah, eu comeria legal. pra caralho, ela é foda-se, cara. Então esse discurso inteiro dele, pra mim, é muito paladinar, é muito querer pagar de arauto da verdade e arauto da materialidade, sabe? De eu carrego a verdade, eu sou o bastião da moral. Quando, na verdade, ele também tá errado. Outra questão que a gente tem que falar de Beth, nesse sentido, é... Gabe, você faria Beth? E a questão é, eu vou responder de forma muito genuína, porque me perguntaram isso infinitas vezes hoje. E a minha resposta genuína é: eu não sei. Eu não sou um influenciador gigantesco que consegue se manter somente com o YouTube, ou somente com as lives, ou Twitch, que seja. Eu preciso trabalhar ainda. E pode ser que fazer uma bet me abra uma porta para conseguir trabalhar com a internet. Mas, por outro lado, tem outros dois fatores aí. E o primeiro fator que entra nessa questão inteira pra mim é: eu posso prejudicar a vida de alguma pessoa. Não sei se eu tô 100% confortável com isso. E o segundo fator aqui é: isso atrapalha a outros patrocinadores chegarem a você. Não é todo mundo que faz bet que consegue fechar com outros patrocinadores. Outra coisa aqui que é importante. Eu achei essa treta inteira meio sanduíche de pão. O que isso significa? Imagina que tem um pão, o recheio desse pão é pão, e o que cobre o pão do outro lado também é pão. Então é uma treta meio elevada à nona potência por nada. É uma treta muito pequena. É uma treta onde estão tratando o Felca como herói e a Bianquinha como vilã. Quando, na verdade, os dois estão razoavelmente errados. Os dois estão errados em pontos diferentes. Eu vi gente falando de Gabe, tem que proibir a bet a qualquer custo. Isso adianta desde quando? A gente já teve proibição de bingo. A gente tem proibição de jogo do bicho. Alguém parou de jogar? Não. Então isso é um pouco diminutivo pensar que a solução é estalar o dedo e acabar. O que eu acredito que seja uma solução a curto prazo? Uma questão de divulgação como é a de cigarro e bebida, que tem que ser feito para um determinado... que não pode ser feito, né, em grandes mídias, que tem que ser feito para um determinado público, com determinados avisos, com... enfim, com um cuidado muito maior. Que a bet vai surgir, via de regra, por uma necessidade, uma vontade, né, forçada por uma sociedade capitalista, de enriquecer. Então é a venda desse sonho americano de você vai ser rico e vai ter tudo o que você quer. Aposte na sua sorte, confie. E aí tem também uma outra questão aqui que pra mim, de novo, eu vou bater nessa tecla. O Felca fala que ele não se importa com as pessoas e o que importa pra ele é a causa. Mas a GK tava do lado dele. E ele fala fofo com ela. Gabe, você está mentindo. Tá aí o vídeo. Você acha que do lado da GK, se ela começasse a defender a aposta, eu ia defender junto? Nem fudendo, porra. Eu tô a favor da verdade, eu ia estourar a GK aqui do lado e ia... Estourar não. Eu ia contra-argumentar, eu ia dar meus argumentos. GK, você se arrepende de ter divulgado o caso de apostas, Fel? O que pensa sobre? Se você quiser responder, se quiser, ou se quiser passar o assunto, você que sabe. Se a GK estivesse do meu lado, eu ia falar a mesma coisa, porque é o que eu penso sobre a aposta, não sobre o que eu penso sobre a pessoa tá falando. Ele teve a chance de arregaçar a GK no argumento. Gabe, mas ele estava bêbado. E daí? Via de regra, a bebida vai tirar inibição, não criar inibição. Então, será que essa causa é tão importante assim? Novamente, ele fala que tá há anos falando disso, quando não é o caso. Não é que não seja o caso, na verdade. Ele vai falar que tá há anos falando disso, sendo que nada efetivamente foi feito. A gente não viu uma movimentação genuína do lado do Felca, além de reclamação. E reclamar na internet, todo mundo pode. A questão aqui é, eu não acho que a Bianquinha esteja completamente errada. E eu também não acho que o Felca esteja completamente errado. Eu acho que os dois têm base, sim, pra argumentar o que eles querem argumentar. Mas a treta chegou num nível que virou só um apontamento de dedo. Virou só um chilique.
Gigantesco, sem motivo. E é engraçado também, pra quem tá de fora, como eu, que tô vendo essa treta e farmando e comendo pipoca em cima. E eu não sou hipócrita, eu estou farmando em cima sim. É uma questão que a gente olha e fala, precisava chegar nesse nível? Precisava chegar nesse lugar dessa forma? E eu acho que não. Genuinamente, eu acho que não. A questão pra mim aqui é que o Felca tá com um ego muito elevado. Muito elevado. E se você presta atenção nas falas dele, você começa a ver falhas argumentativas, você começa a ver problema, você começa a entender que aquilo talvez não seja tão verdade assim quanto ele tá querendo dizer que seja. Por outro lado, a gente pode olhar pra situação da Bianquinha e falar, pô, ela tá normalizando de alguma forma essa questão de cassino e da perda de tudo. E na verdade, mais ou menos. A questão pra mim aqui é que não tem ninguém completamente certo e completamente errado. A internet comprou um barulho de um salvador, como ela sempre compra, e parece que não aprendeu nada com as tretas anteriores. Vamos pensar na treta daquele que não deve ser nomeado, que os canais de opinião falam que não aguentam mais. Eu aguento, pode continuar fazendo merda que eu aguento. Todo mundo confiou na história quando apareceu um ogro coitadinho que não queria nada. Depois, a menina que ficou com esse ogro coitadinho era uma vilã. E aí, depois, ela era uma mocinha, aí ela vira uma vilã. E aí todo mundo acredita no primeiro momento... Opa! Acredita, né, na pessoa num primeiro momento, quando ela fala que um humano era um estudador. E aí ele, 2 anos, tem que provar. A questão aqui é, a discussão sobre bet que deveria existir, sobre a seriedade das bets, os danos que podem causar, como a gente pode controlar esses danos, e aí a gente pode pensar em coisas como limite de Pix diário, não permitir alguns cartões de crédito, não permitir bolsas famílias, não permitir, sabe, FGTS para ser usado nesse sentido, enfim, alternativas, um limite de horário, enfim, qualquer coisa assim. A gente fica olhando e falando de... Tá, mas por que ninguém tá dando argumento, efetivamente? Por que ninguém tá realmente trazendo um dado importante e falando sobre isso? Essa é a questão pra mim. Pra mim ninguém tá certo e também ninguém tá errado. A situação só é feita de tons de cinza nesse contexto inteiro. A última coisa que eu gostaria de falar aqui também é a proibição de nada adianta. A gente tem uma questão de segurança digital. A pessoa que é viciada em bet, caso as bets sejam banidas do Brasil, vamos banir todas as bets do Brasil. Sumiram. Não pode. Vocês lembram o que aconteceu com o Twitter? A galera tava usando VPN pra entrar nessas bets. E além disso, quando a gente fala de Twitter, a gente, via de regra, tá falando de um público mais jovem, que tem algum contato com tecnologia e que sabe mexer com essas coisas. Mas vamos pensar nas pessoas mais velhas que estão com bet, ou pessoas que não têm tanta aptidão pra essa questão tecnológica. Vai chegar num grupo de WhatsApp um link de uma bet que pode simplesmente pegar todos os dados dela e usar pra sabe-se lá o quê. Existe uma questão de instalar um vírus no celular e danificar um aparelho de uma forma que a pessoa não vai saber resolver. No PC, a mesma coisa. Então, ter a bet regulamentada e com regras muito bem colocadas, transparência de plataforma, limite diário de Pix, limite de horário, enfim, a gente pode pensar em milhares de soluções juntos. É um caminho muito melhor do que falar só some com as bets. Falar só some com as bets não resolve absolutamente nada. No mais, gostaria de agradecer todos os membros. Sem vocês seria muito mais difícil fazer o que a gente faz aqui. E até o próximo vídeo.